Pai, te damos graças em nome de Jesus por essa hora bendita. E por nos dar não somente a alegria de te adorarmos, de cultuarmos ao Senhor, mas a alegria, Pai, de ouvirmos a tua voz. Ouvirmos a tua voz mediante a leitura da tua palavra. Ouvirmos a tua voz mediante a reflexão, o entendimento do que fora revelado. E nós pedimos, Pai, que nesta hora o teu Espírito cative nossa mente, nosso coração para ti mesmo, para a tua palavra, para que saiamos daqui, Senhor, profundamente incomodados com aquilo que recebemos do Senhor, a fim de vivermos para a tua glória no nosso dia a dia e em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Há 16 anos, irmãos, Deus tem me dado o privilégio, posso dizer assim, porque eu acho que a gente devia ter um privilégio, de trabalhar como conselheiro bíblico. Há 16 anos acreditando que a Bíblia tem a resposta, e somente ela tem a resposta, e que ela é plenamente suficiente para os problemas da nossa vida. E nesses 16 anos de trabalho como conselheiro, a coisa mais comum é receber toda semana aqui. Agora eu me dei umas férias agora, só vou voltar depois da segunda quinzena de janeiro. Só alguns casos à parte. Mas todo dia, de terça a sexta-feira pela manhã aqui, sempre cheio, sempre gente com angústia, sempre gente com problema. E uma das coisas que eu mais percebo como ponto comum das pessoas é aquilo que Tiago critica nesse texto na hora da angústia. A nossa incapacidade de silenciar. Se tem algo que nos impede de percebermos a direção do Senhor e de sermos facilmente enganados, é exatamente a nossa incapacidade de silenciar diante dos nossos problemas. Esse texto de Tiago, nós estamos meditando já, eu já não tenho mais nem quantos sermões já foram, 15 ou 16, desde que começamos a meditar em Tiago. E há 2 semanas atrás nós começamos a olhar esse bloco especificamente de Tiago, que começa no versículo 16. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode nos acompanhar. Onde Tiago se dirige à igreja com um segundo problema e uma segunda preocupação. A primeira preocupação de Tiago nós examinamos com calma do versículo 2 ao versículo 15, que era o problema de nos abatermos na hora da luta, da provação, e não percebermos como isso era a bênção de Deus para a nossa vida. Perdemos a bênção de termos na provação o trabalhar de Deus para moldar nosso caráter. Então, a partir do versículo 16, Tiago se preocupa com a segunda questão. Ele começa dizendo: não vos enganeis. Não vos enganeis. Porque se você lembrar, você que está acompanhando toda essa série de pregações de Tiago, se você lembrar, o contexto de Tiago é simples. Cristãos fiéis a Jesus, que por causa de Cristo, tinham 3 opções na hora que a perseguição se levantou. Primeiro, nego a Cristo e continuo como está. Segundo, não nego a Cristo, mas morro com a minha família, porque a perseguição vai me matar. Terceiro, não nego a Cristo, mas deixo tudo para trás e vou recomeçar a minha vida em outro lugar. Essa é a situação do pecado. Quando ele diz que ele está escrevendo as 12 tribos da dispersão, esse era o contexto da perseguição de Atos 8. Ora, qual é a situação mais comum na hora da nossa angústia? Sermos enganados. O que mais nós precisamos ouvir na hora que tudo se torna incerto, na hora que tudo se torna difícil, até mesmo para discernir
para nos enganar. Quer seja de dentro da igreja, quer seja de fora. O problema de Tiago, a partir do versículo 17, era o problema dos astrólogos da época dele, que chegavam para os irmãos que estavam lá desiludidos, desencantados, sem segurança de nada, e chegavam com as suas maluquices, com os seus mapas astrais, para dizer, olha, agora vai dar certo, faça isso que vai funcionar. Nós vimos que o versículo 17, ele bate pesadamente contra esse tipo de orientação. Nos lembrando que se alguma coisa boa, em meio às nossas dores, em meio às nossas lutas, se alguma coisa boa pode acontecer, é porque existe o Pai dos astros, dos luzeiros. Não é por causa dos luzeiros, é por causa daquele que é o Criador de todas as coisas. É dele que provém aquilo que é bom. Então eu nunca devo perder de foco o Senhor na hora da minha angústia. Mas ele bateu numa outra tecla. O que são as boas dádivas? O que é o dom perfeito que ele menciona no versículo 17? Então nós vimos semana passada que no versículo 18 ele diz que o que é bom é o novo nascimento. Nós fomos gerados pela palavra de Deus para que vivêssemos como que primícias da criação e não sujeitos à criação. Esse é um sério problema que a gente incorre. Muitos dos nossos problemas estão porque nós não vivemos como primícias da criação, mas sujeitos à criação. Então eu estou sujeito a ter um bom salário, ter uma boa casa, ter um bom emprego. Não, essas coisas não estão sobre mim. Não estão sobre mim. A minha vida e aquilo que Deus fez por mim é muito maior e muito melhor do que essas coisas. Ainda que de repente aos olhos humanos essas coisas não sejam, não garantam status para nós. Aí o que é interessante é que no 19 Tiago diz assim, irmão, vocês sabem essas coisas. Você está entendendo o problema do engano? Não é que você não saiba que a coisa é assim. O problema é que você quer se enganar por causa da sua aflição. Essa afirmação dele no início do versículo 19 é muito interessante. Vocês sabem isso. Eu não estou dizendo nenhuma novidade. Vocês sabem que tudo vem do Senhor. Vocês sabem que Ele nos deu a vida eterna, um novo nascimento pela palavra da verdade. Vocês sabem disso. E vocês sabem que isso é a nossa dádiva. Esse é o grande dom de Deus para nós, a nossa salvação. Vocês sabem. Por que vocês estão se permitindo enganar e iludir? Bom, então Tiago vai direto à raiz do problema. Nós nos permitimos enganar por causa de uma postura errada diante dos nossos problemas. Então ele começa dizendo, todo homem, pois, esse pois significa, já que você sabe o que eu estou te falando, já que você entende o que eu estou te dizendo, então presta atenção, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tiago está falando isso em relação ao engano. Ao engano que pode vir na hora da minha aflição. Ao engano que com certeza vai surgir na hora que eu estou passando dificuldades. O que não vai faltar são vozes. E o que não vai faltar são as vozes do meu próprio coração querendo respostas. E aí eu perco a capacidade de discernir o que Deus quer fazer com a minha vida. Ele diz, seja pronto para ouvir. E esses os dois grandes problemas. Tardio para falar. Tardio para se irar. Tiago vai desenvolver a partir do versículo 20 o problema da ira e o problema da fala em meio à nossa aflição.
de que forma a ira nos rouba a capacidade de ouvirmos Deus. Essa não é a coisa mais comum quando a gente está passando uma situação difícil? A gente se irar contra aquilo. Principalmente se você estiver certo. Porque você se sente injustiçado. Agora entenda, irar é uma coisa natural, você não precisa estar certo. Já é da nossa natureza se irar quando algo nos contraria. Esses dias eu tive que dar risada, eu não aguentei. É aquela hora que o pai tem que disciplinar, mas o negócio é tão absurdo que você acaba dando risada. Arthur estava aprontando lá no quarto. Acho que era lá no quarto. E Josi disse, Arthur, não bagunce. E ele lá teimando. E eu fui lá dar uma bronca nele. Aí ele depois se aproximou de mim e disse, estou chateado com o senhor. Por quê? O senhor disse para eu não bagunçar. É da infância. A pecaminosidade do homem se revela na infância e veja de que forma. Eu estou chateado porque o senhor me proibiu de fazer o que é errado. Ou seja, você não precisa estar certo. A coisa mais comum na hora da sua angústia é se revoltar mesmo. É irar o coração. Aí, eu fico pensando quando a gente tem razão. Aí não é apenas a ira, mas nos enchemos de justiça própria. Pronto, aí a ira está completa. Porque eu estou certo, eu estou justificado e o pau come. Tolice, diabo diz, não! A palavra de Deus diz, não! Aprenda a silenciar! Essa é a orientação do Senhor. Silencie. Não importa se você está certo, se você está errado, na hora da aflição, homens e mulheres de Deus aprendem com o silêncio. Não é com a ira. Não é com a revolta. Entenda, eu tenho dito isso a vocês, quem anda comigo nessa igreja já há 2 anos de tralalá, sabe muito bem que eu não estou te ensinando isso como uma teoria. Você sabe que como seu pastor, em 2007, eu fiquei em silêncio. Quer naquilo que eu estava errado e naquilo que eu estava certo também. Porque na hora da angústia, quando Deus permite sermos abatidos, ou quando Deus nos abate, as 2 coisas acontecem. Deus tanto permite sermos abatidos, quanto Ele mesmo nos abate diretamente. No meu caso, em 2007, Deus me abateu diretamente. Então deixa eu ficar em silêncio. Porque a única forma de eu discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que vão aparecer na minha vida. Eu fico impressionado com o movimento neopentecostal e que entrou nas igrejas pentecostais também, as igrejas pentecostais não são as pentecostais. Quando a pessoa está em aflição, está em angústia, é interessante que ninguém diz para ela, meu filho, silencia, fica quietinho. Não, a gente já arruma profeta logo para dar profetada, te revelar o que você tem que fazer, faz desse jeito, e no final das contas você acaba se arrebentando mesmo. O que mais acontece é você sair arrebentado, porque você não soube silenciar para discernir a voz do Senhor. Permitiu o coração se encher de ira, e na sua ira você expulsou a voz do Espírito Santo da sua vida. Mas não é somente isso, ele disse que não é só tardio para se irar, é tardio para falar.
Você vai concordar comigo? Quando nós passamos algum problema, nós sempre buscamos explicações. A gente quer entender. E para que eu entenda, eu começo a formular teses. E eu começo a compartilhar essas teses com outros. E aí, de repente, eu estou acreditando nas teses que eu criei. E aí, para diminuir a minha dor, as minhas teses começam a me justificar. Pronto, agora eu estou aliviado. A desgraça está lá, mas eu já tenho uma boa explicação para dar. E geralmente essa explicação termina assim: fulano é culpado. Termina assim: Adão, quem te fez saber que estavas nu? A mulher que tu me deste. Termina assim, geralmente. Nós temos que atribuir a culpa ao outro. E aí a gente começa a falar. Até porque a gente tem que se justificar. Eu lembro quando eu estava indo embora para São Paulo, pastorear a igreja em Itapeva, eu vivi uma situação muito interessante onde Deus me ensinou isso aqui. No meio presbiteriano, quando você é transferido, a reunião do presbitério tem que assinar um documento, mandar essa transferência para o outro presbitério, é assim que funciona. E como reunião de presbitério para mim sempre foi um porre, sempre foi aquela coisa burocrática, politiqueira. Eu nunca gostei desses negócios, eu ia porque eu era obrigado. Mas naquele ano que eu ia ser transferido, eu não precisava ir, eu decidi, não vou. Eu quero fazer essa reunião. Aí decidi aparecer lá no final da reunião para me despedir dos pastores do presbitério aqui de Brasília. Quando eu cheguei lá, o pastor Osvaldo, que hoje é pastor da segunda igreja presbiteriana da Ceilândia, presidente do presbitério aqui de Taguatinga, ele chegou, olhou para mim e disse: rapaz, você tinha que estar aqui, rapaz. Eu falei: por quê? Rapaz, quando bateu o teu documento, teve cara aí que te xingou, e falou mal de você, falou que o presbitério investiu em você, que agora você está indo embora, e não sei o quê. Eu sentei com ele e olhei aqui: seu Osvaldo, você acreditou no que eles disseram? Eles disseram: não, eu te conheço. É esse o ponto. Quem me conhece, eu não preciso me justificar. Quem não me conhece ou não gosta de mim, não importa quanto eu prove que eu esteja certo, eu sempre estarei errado. Adiantaria eu estar aqui? Não. Então não precisava vir. Deus me ensinou a silenciar e evitar as palavras. É isso que nós temos que aprender quando estamos passando momentos difíceis. Silencia. Você não tem que falar nada. Você tem que aprender a ouvir para poder discernir a voz de Deus na sua história. Então Tiago bate nessa tecla com aqueles irmãos: se nós não aprendermos a ouvir, nós somos vítimas fáceis, ou presas, melhor dizendo, fáceis do engano, da ilusão. Agora, eu acho interessante as palavras que ele usa para isso. Ele diz que nós temos que ser tardios, tanto para falar, quanto para se irar. A tradução ecumênica diz que nós temos que ser lentos. Como brinca o pessoal, a gente tem que ser meio baiano nessa hora. Bem lento. Porque só vai atrapalhar se nós atropelarmos esse processo. Mas não é assim. O nosso coração pecaminoso, ele solta a língua como uma metralhadora. E a ira como uma bomba que tem que explodir.
A gente ainda assim, pastor, eu tenho pavio curto. Então você está aprendendo no lugar errado. Você está aprendendo no lugar errado, porque biblicamente, seu pavio tem que ser longo. Longo. Se você quer ouvir o Senhor. Se você quer entender o que Deus está falando. Pavio curto não dá tempo de perceber as consequências da besteira que fala ou que sente. Por isso o Tiago é muito claro. Seja tardio, extremamente demorado. Vai ser fácil? Não, você vai ter que lutar com o seu coração, ué. Se fosse fácil, ele não precisava aconselhar desse jeito. Quando eu comecei meu ministério, eu disse uma coisa, e graças a Deus que o Espírito Santo quebra a gente. Eu comecei o ministério com a ideia, rapaz, tem um negócio que eu não vou admitir, engolir sapo. Teve uma situação do conselho lá em Lusiânia, que eu peguei firme e disse na casa, rapaz, você está achando que você vai fazer engolir sapo? Pode esquecer, rapaz! Desse jeito. Hoje eu estou comendo sapo com pimentinha, molho roteiro, penso. É assim que a gente tem que trabalhar. Tardio, é uma coisa que você tem que trabalhar no teu coração. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui santificado, pronto, agora também vou ficar calado, não vou sentir mais raiva. Não estou dizendo que você vai sentir. E você ainda vai falar um monte de besteira que não deve na hora da sua angústia. Mas você tem que aprender por meio da confissão ao Senhor, se arrepender e dizer, Senhor, me perdoa, estou fazendo errado. Não é assim. Me ensina a te ouvir. Eu não conheço nenhum homem de Deus que no meio das suas aflições tenha saído para guerrear. Eles saíram para ouvir o Senhor. Um caso para mim muito marcante, já compartilhamos isso esse ano, numa das pregações dominicais, foi a situação de Davi. Saiu Davi com seus homens para guerrear, e enquanto eles guerrearam, o povo que estava com raiva deles atacou a terra deles em Ziclag, tomou suas mulheres, tudo que eles tinham e levaram embora. Quando eles chegaram lá, tudo destruído. A palavra de Deus diz que aqueles homens se amarguraram, choraram. Ora, Davi era um grande rei, um grande guerreiro, um exército conhecido pelas suas vitórias. Qual é a reação natural desse homem? Seus desgraçados, nós vamos nos vingar! Essa é a reação natural do coração pecaminoso. Reação de Davi? Ele buscou ao Senhor, perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer. Entende a diferença? Ainda que você possa fazer alguma coisa, ainda que você tenha todas as armas na mão para reagir, isso não quer dizer que esteja com a aprovação de Deus. E se você acha que o negócio não pode ficar pior, faça algo sem a aprovação do Senhor. Aí fica pior. Aí você vai entender que o buraco pode ser um pouquinho mais profundo. Seja pronto para ouvir. Tenha prontidão. Tenha desejo de ouvir. Queira ouvir. Faça esparadrapo na boca, amargo, fita isolante, alguma coisa. Não fala. Repreende o coração, mas não se ira. Ele tem um negócio de amarrar o diabo, né? Está amarrado, né? Não, amarra o diabo no teu coração quando ele se irar. Amarra o capeta que está dentro de ti, que está aí tentando remoer ou desvirtuar a voz do Senhor na tua vida. Amarra! Que você possa discernir Deus. Porque se você não discernir o Senhor, a voz dele, entre tantas vozes, vai ficar aqui nessa comunidade, enganada. Irmãos sendo enganados, irmãos sendo iludidos. Eu só posso lamentar o que eu vejo dominicalmente nas igrejas por aí.
gente cheio de problemas. É um monte de gente cheio de angústia, que em vez de aprender o silêncio para ouvir o Senhor, vai na igreja que lhe oferece a resposta mais rápida, a solução mais rápida. Quanto mais a organização tabajara for a igreja, mais lotada ela fica. Não é assim que Deus nos ensina a amadurecermos. Não é assim que Deus nos ensina a ouvirmos a sua voz. Deus nos ensina a sermos prontos para ouvir. Faço isso? Por isso é uma luta espiritual. Por isso é uma luta que você tem que repreender essas coisas dentro de você. Amo aquele livrinho do reverendo Elber, já falei para vocês. Antes de amarrar Satanás. Amarrar as coisas que estão dentro de você que precisam ser amarradas. Em 2007, no meu silêncio, o meu exercício espiritual preferido era aquela caminhada abençoada de 16 quilômetros por dia. Todo dia eu saía 8 quilômetros para chorar, orar, expulsar os meus demônios pessoais. Você já entendeu o que eu quero dizer com demônios pessoais? Eu não tinha nenhum demônio na minha vida. A não ser eu mesmo. Eu era o único demônio desgraçado na minha vida. Então eu passava 8 quilômetros orando com o Senhor para amarrar essa desgraça do meu pecado. Cheio de justiça própria, que queria falar, que achava que estava certo, que tinha que ser arrebentando mesmo. E depois 8 quilômetros voltando, fazendo a mesma coisa, todo dia. Foi a época mais dura da minha vida. Minha esposa me conheceu magrinho. Pegar a foto do meu casamento, eu estava magrinho. Enxuto. Aí depois que conheci minha esposa, acabou o deserto, é aí que eu ganhei um certo peso. A média. Mas eu já disse que minha esposa fez um investimento muito bom. Ela ganhou quase 20 quilos de homem a mais na vida dela. Mas é assim que a gente tem que fazer. Silenciar. Para ouvir. E saber discernir o que é a voz do Senhor. Do contrário, a exemplo da comunidade de Tiago, seremos mais um do grupo de milhares de iludidos que querem respostas rápidas. Não, Deus não nos responde rapidamente. Deus quer que amadureçamos no meio dos nossos conflitos. Bom, o que veremos semana que vem? Como é que Tiago nos ensina a lidar então com a ira do coração? Como é que nós vamos expulsar a ira de nós que nos impede de ouvirmos o Senhor? A partir do versículo 20 até o versículo 25, Tiago só trabalha sobre o problema da ira. E então, a partir do versículo 26 e 27, ele vai explicar como calar a boca no meio da nossa luta, do nosso conflito. Hoje é apenas a introdução desse ponto, em que ele diz: seja pronto para ouvir. Que o Senhor te ajude a ser pronto para ouvir. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Pai, aquieta o nosso coração. Quanto maior for a tempestade, aquieta o nosso coração. Faz-nos lembrar que não importa quão revoltoso seja o mar, é o Senhor que está no barco. É o Senhor que está controlando tudo. Faz-nos lembrar do Senhor em silêncio, em meio ao mar agitado. Para que aprendamos contigo a termos um coração sossegado, na certeza de que o Senhor cuidará de nós, na certeza de que o teu amor sobre nós não permitirá que nossos pés vacilem. Ajuda-nos. Ajuda aqueles que têm dificuldade com os sentimentos que se turbam, que se iram.
Ajuda aqueles que têm dificuldade com as suas palavras. Ajuda para que silenciem e saibam ouvir o Senhor. Saibam ouvir o teu Espírito. Em nome de Jesus.